Olá pessoal, meu nome é Ana Clara, sou aluna do curso de Fisioterapia do primeiro período da Universidade Estadual da Paraíba. Meu grupo ficou responsável pelo tema Citosina, os mensageiros da dor. Os componentes são eu, Ana Clara, Carolina Pérola, Edilene Carvalho, Gabriela Vitória, Mariana Santos, Maria Eduarda e Nicole Tieles. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a introdução do nosso trabalho. As citosinas são proteínas sinalizadoras fundamentais para o funcionamento do sistema imunológico. Elas atuam como mensageiras químicas que permitem a comunicação entre as células do corpo, coordenando resposta de defesa contra vírus, bactérias e outras substâncias nocivas. Quando o organismo identifica uma ameaça, como uma infecção, as células imunológicas liberam citosinas para ativar, direcionar e regular outras células do sistema imune. Esse processo é essencial para combater invasores e para auxiliar no reparo de tecidos lesionados. Além disso, na ausência de infecção, as citosinas continuam enviando sinais que mantêm o sistema imunológico funcionando adequadamente, contribuindo para o equilíbrio do organismo. No entanto, quando há produção excessiva dessas proteínas, pode ocorrer uma inflamação exagerada, que pode levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes e de quadros graves, como a síndrome de liberação de citosinas, conhecida como tempestade de citosinas. Quem produz? A maior parte das citosinas é produzida por células imunológicas dos sistemas imunológicos, também conhecidos como leucócitos. Entre as principais células produtoras estão os macrófagos e monócitos, que são os principais produtores de citosinas na imunidade inata, liberando especialmente citosinas pró-inflamatórias. Também tem as células dendríticas, que atuam como sentinelas do sistema imunológico e produzem citosinas que ativam o linfócito T. O linfócito T produz citosinas que coordenam e regula a resposta imune. Os linfócitos B secretam citosinas que auxiliam na ativação e diferenciação celular. Os neutrófilos liberam citosinas que modelam a atividade de outros leucócitos. Os basófilos produzem citosinas associadas às respostas alérgicas e inflamatórias. Os eosinófilos secretam citosinas envolvidas na defesa contra parasitas e em processos alérgicos. Os monócitos liberam citosina que participam da inflamação e das reações alérgicas. Além das células imunes, outras células do organismo também podem liberar citosinas, como as células endoteliais, que revestem os vasos sanguíneos, as células epiteliais, que revestem órgãos, os fibroblastos, células estromais e células de Schwann. Isso mostra que a produção de citosina não está restrita apenas ao sistema imunológico. Quando são produzidas? A produção de citosinas ocorre principalmente quando o organismo identifica uma ameaça como vírus, bactérias ou lesões teciduais. Ao detectar essa agressão, as células imunológicas liberam citosinas para iniciar e coordenar a resposta inflamatória. Mesmo na ausência de infecção, essas proteínas continuam sendo produzidas em níveis basais, garantindo o funcionamento adequado do sistema imunológico. Sua produção aumenta, especialmente quando há necessidade de ativar, direcionar ou regular a sua resposta inflamatória. Eu vou falar um pouco aqui como ocorre a produção das citosinas. O processo começa quando uma célula imunológica reconhece uma substância nociva. Em resposta, ela libera citosinas, que atuam como mensageiras químicas, como eu falei. Essas citosinas podem agir de três formas, como sinalização autócrina, quando atua nas próprias células que as produziu, sinalização parácrina, quando atua em células próximas, e sinalização endócrina, que quando as células distantes por meio da corrente sanguínea. Após serem liberadas, as citosinas se ligam a receptores específicos nas células-alvo e em um mecanismo semelhante ao modelo chave-fechadura.
A partir dessa ligação, a célula recebe instruções para ativar-se, proliferar-se, diferenciar-se ou modular uma inflamação. Por isso, o equilíbrio na produção dessas proteínas é fundamental. Em níveis adequados, garantem defesa e reparo tecidual. Em excesso, podem provocar inflamação exagerada e condições clínicas importantes. Olá, meu nome é Edilene e dando continuidade, as citocinas produzidas elas podem ser pró-inflamatórias, que estimulam a inflamação, e anti-inflamatórias, que limitam ou encerram a inflamação. Entre as principais pró-inflamatórias estão o fator de necrose tumoral alfa, que é produzido principalmente por macrófagos. Ele é um dos primeiros mediadores da inflamação, induz febre, aumenta a permeabilidade vascular e ativa outras células imunes. A interleucina 1, que é produzida por macrófagos, ela é a principal citocina responsável por induzir febre, porque atua no hipotálamo. Ela também ativa linfócitos e aumenta a produção de proteínas de fase aguda pelo fígado. A interleucina 6, que tem papéis duplos, mas na fase aguda é pró-inflamatória, ela estimula o fígado a produzir proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, e atua na diferenciação de linfócitos B. A interleucina 8, que atua como uma quimiocina e também atrai neutrófilos para o local da inflamação. A interleucina 17, que atua no recrutamento de neutrófilos e na indução de inflamação em tecidos. E também o interferon gama, que é fundamental para ativar macrófagos e importante na resposta contra patógenos intracelulares. Bom, as citocinas não causam apenas os sinais clássicos da inflamação, como inchaço e vermelhidão, mas são agentes diretos na indução e amplificação da dor. Elas atuam como uma ponte entre o sistema imune e o sistema nervoso. Basicamente, as citocinas conversam com os neurônios, diminuindo o limiar de ativação deles, ou seja, fazendo com que estímulos que antes não doíam passem a doer. As principais citocinas envolvidas na dor são novamente o fator de necrose tumoral alfa, que é considerado uma citocina iniciadora. Ela ativa a biosinalização dentro do neurônio, que resulta na ativação de canais iônicos, especialmente canais de sódio. Isso faz com que o neurônio precise de menos estímulo para disparar o potencial de ação, gerando a sensação de dor espontânea ou dor exagerada. A interleucina 1-beta potencializa a dor ao aumentar a produção de substâncias como as prostaglandinas, que são alvos de medicamentos como o ibuprofeno, e o óxido nítrico nos tecidos. Ela também aumenta a expressão de receptores para outras moléculas dolorosas na superfície do neurônio. Também tem a interleucina 6, que é produzida em diversas doenças inflamatórias e está fortemente relacionada com dores crônicas, como na fibromialgia e na fadiga. E ainda as quimiocinas, que são citocinas quimiotáticas que atraem células imunes para o local da inflamação. Sobre a relação das citocinas com a dor, elas agem através de dois mecanismos principais. O primeiro é a sensibilização periférica, onde citocinas ligam-se a receptores específicos nos nociceptores, diminuindo o limiar de dor e gerando potenciais de ação, o que provoca dor e hiperalgesia. E a segunda é a sensibilização central, onde citocinas podem atravessar a barreira sangue-cérebro ou agir na medula espinhal, alterando a plasticidade neural e contribuindo para a dor crônica. Agora, falando sobre a sinalização celular, ela permite que as células percebam e respondam ao seu ambiente. Esse processo geralmente segue 3 etapas. A primeira é a recepção, a detecção do sinal, onde uma molécula sinalizadora, como o hormônio, liga-se a uma proteína receptora na célula-alvo. A segunda é a translodação, a conversão do sinal. A ligação altera a forma do receptor, iniciando uma cadeia de reações intracelulares, com uma via de translodação de sinal. A terceira é a resposta, a ação celular específica. Pode ser a ativação de uma enzima, a alteração da expressão gênica ou mesmo o desencadeamento da morte celular programada, a apoptose. Agora, falando sobre ligação de receptores, para que essa ligação aconteça, a interação entre o ligante e o receptor precisa ser altamente específica, sendo comparada com mecanismos de chave e fechadura. Essa ligação tem 2 protagonistas. Tem o ligante, que pode ser uma proteína, um peptídeo, um aminoácido, um nucleotídeo, um esteroide ou até mesmo um gás como o óxido nítrico.
O receptor, que quase sempre é uma proteína ou um complexo proteico, que pode estar localizado na membrana plasmática ou no interior da célula. Olá, boa tarde. Meu nome é Carolina e eu vou explicar um pouco sobre a ativação das vias intercelulares da sinalização celular. A definição dela é o processo onde células detectam estímulos externos e transmitem informação para o seu interior. Os resultados funcionais são crescimento, diferenciação, metabolismo ou apoptose, que é a morte programada da célula. Com base nisso, tem formas de comunicação por distância, que é endócrina, parácrina, autócrina, sináptica e justácrina. E entre elas tem as suas variações, tipo a endócrina ocorre através da corrente sanguínea. Já a parácrina, ela atua em células vizinhas. A autócrina sinaliza para si mesma. A sináptica é uma comunicação rápida entre os neurônios e a justácrina através do contato entre as células. Já na parte da resposta inflamatória, o gatilho é detectado por células de imunidade inata ao notar infecção ou lesão tecidual. As células envolvidas nesse processo são os macrófagos, fibroblastos, mastócitos, células dendríticas, monócitos e neutrófilos. O mecanismo de detecção é o uso dos receptores de reconhecimento de padrão, que os receptores detectam padrões moleculares associados a patógenos, exemplo, ácidos nucleicos microbianos. Daí tem a sinalização do sistema nervoso, que o meio de transmissão dele são por impulsos elétricos de potencial de ação e mensagens químicas, que são os neurotransmissores. O processo ele atua na conversão de sinais elétricos em químicos na fenda sináptica. Já os alvos da comunicação são outra célula nervosa, como músculo, glândulas, e o seu maior objetivo, no geral, da regulação da sinalização é controlar a intensidade, duração e especificidade da comunicação. Os principais mecanismos são modulação de receptores, atividades enzimáticas e vias de sinalização, elementos reguladores, que são mitocôndrias, fosforilização e receptores da superfície, e o impacto de falhas, que o mau funcionamento dessa regulação pode funcionar em diabetes. Então é isso. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre a sinalização parácrina. A sinalização parácrina é um tipo de comunicação celular local, em que a célula ela libera moléculas sinalizadoras que atuam somente nas células vizinhas. Essa comunicação ocorre em curta distância, não utiliza da corrente sanguínea, diferente da endócrina. Mas, para que essa comunicação aconteça, é necessário que existam receptores específicos na célula-alvo, para garantir que somente as células determinadas respondam o seu sinal. Esse mecanismo é muito importante para as atividades locais dos tecidos, permitindo que as células continuem atuando de forma organizada. Como ocorre a sinalização parácrina? Bom, a sinalização parácrina ocorre quando a célula libera mediadores químicos no espaço extracelular. Ao chegarem nessas células, elas vão se ligar-se aos receptores específicos que estarão presentes na membrana da célula-alvo. A partir dessa ligação,
ocorre a ativação de mecanismos internos que levam ao desencadeamento da resposta biológica, que geralmente é rápida e localizada. No contexto da dor, a sinalização parácrina tem um papel fundamental. Ela é responsável pela sensibilização da dor, ou seja, em casos de lesão, inflamação, ela vai liberar uma substância onde vai tornar os neurônios sensoriais mais sensíveis, que leva à redução do limiar doloroso, onde os estímulos menores se tornam capazes de provocar dor. Além disso, ocorre o aumento da excitabilidade dos nociceptores, que passam a responder de forma mais intensa. Também aumento da transmissão sinapítica da dor, intensificando os estímulos dolorosos do sistema nervoso. Quando esse processo se mantém por tempo prolongado, pode contribuir para a manutenção da dor neuropática e da dor crônica. Oi, meu nome é Gabriele e eu vou falar um pouco sobre a sinalização endócrina e autócrina. Na sinalização endócrina, as células endócrinas elas vão ser sinalizadoras e elas vão liberar moléculas sinais, que no caso vão ser os hormônios, no meio extracelular. Nisso, eles podem se difundir por capilares sanguíneos e chegar até a corrente sanguínea, onde serão distribuídos por todo o corpo. Já que as células-alvos elas vão estar muito distantes da célula sinalizadora. E aí, como exemplo, a gente pode falar sobre a comunicação da célula endócrina do pâncreas com as células musculares. Nisso, a sinalização endócrina ela vai ter um papel de extrema importância na modulação da dor, pois ela vai agir em conjunto com o sistema nervoso e imunológico para regular a resposta a lesões. Então, os hormônios como endorfina, cortisol e os esteroides sexuais, eles vão influenciar na sensibilidade e na intensidade da dor. Então, eles vão atuar como analgésicos naturais ou mediadores da dor crônica, dependendo da situação. Aí, falando sobre a sinalização autócrina, a célula ela vai se comunicar com ela mesma. Então, ela vai liberar um ligante que vai se ligar aos receptores da sua própria superfície. Aí, pensando nisso, as citosinas elas podem atuar nas células que as produziram por sinalização autócrina. E aí, como um exemplo dessa sinalização, a gente vai ter as células tumorais, que elas vão usar a via autócrina para produzir fatores de crescimento e estimularem a si mesmas a crescer e a se dividir descontroladamente. E é interessante saber que essa sinalização ela vai ser importante para o desenvolvimento, ajudando as células a assumir e reforçar a sua identidade correta. E aí, do ponto de vista médico, essa sinalização ela vai ser importante no câncer, pois acredita-se que ela tem um papel de chave na metástase. E falando um pouco sobre a sinalização autócrina, no papel na dor, ela vai ampliar a inflamação e vai sensibilizar os nervos. Então, as células imunológicas, como os macrófagos, eles vão liberar citosinas que vão atuar na produção de mais sinalizadores, fazendo com que a dor ela se persista por muito tempo. Meu nome é Mariana Santos e eu vou falar um pouco sobre a cascata inflamatória. O que desencadeia uma resposta inflamatória é o contato do sangue com as superfícies do circuito de circulação extracorpórea. Suas superfícies não endoteliais, assim como os microagregados presentes nos hemodiluentes, acionam um mecanismo de defesa contra agentes estranhos ao nosso organismo. Toda queimadura, trauma ou grande cirurgia induz uma resposta inflamatória com graus variados de severidade que não necessariamente está ligada a uma infecção. Essa inflamação é de difícil identificação, por não haver um consenso entre seus sintomas. Para facilitar essa compreensão, foi desenvolvida uma série de definições que ajudam a compreensão desses aspectos. As duas principais são a SIR, S-I-R-S, e a sepse severa. A SIR é uma variedade de agressões clínicas severas que se manifestam em aspectos como temperatura corporal, frequência cardíaca, frequência respiratória e contagem de glóbulos brancos.
E a sepse severa são sepses associadas à disfunção de órgãos por hipoperfusão ou hipotensão. Agora eu vou falar um pouco sobre a liberação de citocinas pró-inflamatórias. As citocinas pró-inflamatórias são cruciais para a coordenação da resposta imune mediada por células e desempenham um papel crítico na modulação do sistema imunológico. Essas citocinas geralmente regulam o crescimento, a ativação celular, a diferenciação e o direcionamento de células imunes para os seus locais de infecção, com o objetivo de controlar e erradicar patógenos intracelulares, incluindo vírus. Elas são secretadas por TH1, CD4+, macrófagos e células dendríticas, que são responsáveis pela produção de diversas células interleucinas. Essas que são IL-1, IL-2, IL-12, IL-17 e IL-18, bem como IFN-beta e TNF-alfa. As principais células pró-inflamatórias são IL-1, IL-6 e TNF-alfa. Essas citocinas sinalizam por meio dos receptores do tipo 1, que são estruturalmente diferentes dos outros tipos de receptores. O recrutamento celular é um mecanismo onde os leucócitos saem da corrente sanguínea e vão para o tecido infectado. Ele é separado em 6 etapas. A primeira é a ativação inicial, onde os macrófagos residentes e os mastócitos do tecido infectado encontram um patógeno. Em seguida, vem a ativação endotelial, que é quando as citocinas TNF-alfa e IL-1 agem por meio de células endoteliais dos vasos sanguíneos próximo à lesão, fazendo com que o endotélio expresse moléculas de adesão. Em seguida, vem o rolamento, que é quando os leucócitos se ligam fracamente às selectinas. Essa ligação ela é instável, fazendo com que o leucócito role ao longo da parede do vaso. Em seguida, vem a adesão estável. A adesão estável é quando o leucócito, durante o rolamento, ele encontra as quimiocinas. As quimiocinas, elas ativam os leucócitos e aumentam a afinidade de receptores chamados intígrinas. As intígrinas, elas se ligam às moléculas de adesão da parede do endotélio. Em seguida, vem a diapidese. A diapidese é quando os leucócitos atravessam o endotélio e a membrana basal para chegar no tecido. E por último, vem a quimiotaxia, que é quando os leucócitos seguem o gradiente químico da quimiocinas, que o direcionam exatamente para o local da infecção. Boa tarde, meu nome é Nicole, vou dar continuidade ao trabalho. Vou começar a falar pela parte da sensibilização da dor. Quando ocorre um processo de lesão ou inflamação, o organismo libera procitocinas, como a interleucina 1-beta, o processo de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, que atuam agindo sobre os nociceptores, que são responsáveis pelos estímulos dolorosos. Esse processo leva à chamada sensibilização periférica, que faz com que os neurônios fiquem mais sensíveis e passem a responder de forma exagerada aos estímulos dolorosos, fazendo com que a região afetada fique muito dolorida ou pareça mais dolorida do que realmente ela é. Além disso, as citocinas também atuam no sistema nervoso central, principalmente na medula espinhal, onde ocorre a sensibilização central, que caracteriza-se pelo aumento da atividade dos neurônios que transmitem a dor, fazendo com que as células de glia comecem a liberar substâncias inflamatórias, o que faz com que aumente a sensação da dor, o que também justifica algumas lesões algumas dores passarem a ser dores crônicas. Agora eu vou falar sobre a parte da resolução. Quando o processo de resolução se inicia, ocorre a diminuição da liberação de citocinas pró-inflamatórias e passa a aumentar a produção de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10. Nessa etapa, acontece o reparo do tecido e remoção das células inflamatórias. A partir desse processo, se o corpo fizer a recuperação de forma adequada, nós passaremos a não sentir mais dor. Porém, se esse processo não for feito de forma adequada, aí a justificativa para que algumas dores passam a se tornarem dor crônica. Importância clínica. Entender o papel das citocinas na dor é importante para a prática clínica,
porque nós vamos começar a entender como uma dor passa de uma dor aguda para uma dor crônica e aí conseguir achar um tratamento mais adequado para aquilo. Medicamentos, por exemplo, anti-inflamatórios, são importantes para diminuir a produção de citocinas. Além disso, reconhecer sinais de sensibilização central permite que o tratamento seja feito de forma mais ampla, combinando medicamentos, fisioterapia e auxílio psicológico quando necessário. Dessa forma, a gente consegue diminuir a dor e diminuir a chance dessa dor se tornar uma dor crônica, uma cronificação.